De volta, dessa vez, como vocês podem ver, num cenário um pouco diferente, mas é provisório. Eu quis fazer esse vídeo antes, só que eu tive uns problemas com o telefone, ele estragou, eu demorei um tempinho para arrumar. E tem uma coisa que aconteceu na semana passada que me chamou a atenção. Chamou a atenção pela estranheza do caso, embora não seja tão incomum assim no meio literário. Vou explicar o que eu fiz. Eu deixei a notícia aberta aqui no jornal O Globo. Foi na matéria que foi publicada... Não, perdão, então. Faz um pouco mais de uma semana. Foi publicado no dia 21/2/2019. Sob o título Quem é a brasileira que está sendo acusada de plágio por autores internacionais? Para quem não sabe, a polêmica que houve ali é por trás de uma autora chamada Cristiane Serruia. Espero ter pronunciado corretamente. Eu tenho um problema com pronúncias, com sobrenome estranho. Até o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, foi o primeiro mesmo, eu citei um livro chamado Torneio de Sangue, do Anthony, e eu falei o sobrenome como sendo Sechok. Depois ele veio me corrigir, mandou uma mensagem, falou que é Tirok, se eu não me engano a pronúncia, mas escreve Sechok, eu continuo falando Sechok. Mas tá, espero ter falado corretamente o nome da Cristiane Serruia. O que acontece? Essa autora, ela escreveu um livro, porque escreveu vários, na verdade. Um livro que eu estou me referindo é de uma autora que a acusou de plágio. E aí ela falou que não tinha plagiado, negou a princípio. E depois ela falou que quem plagiou foi um ghostwriter dela. Ghostwriter, para quem não sabe, é o seguinte: vamos supor que você queira ter uma história publicada, mas por alguma razão você não consegue escrevê-la. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, um youtuber quer publicar a biografia dele. Então você contrata ali o ghostwriter, né? Você não sabe escrever, você é o youtuber nesse exemplo, e aí, contratado o ghostwriter, ele vai pegar todas as informações da sua vida que você vai passar para ele, aquela coisa toda, e então você vai publicar o livro como se fosse você que tivesse escrito, depois de pagar grana boa para o ghostwriter. Sim, um livro pequeno, pra vocês terem ideia, não sai por menos de R$ 4.000. Isso é assim, você contratando um ghostwriter que é muito amigo seu, tá? Se for de cobrar um valor desse, e para um livro pequeno é caro. Eu falo porque eu faço esse serviço às vezes. Então vamos lá. O livro que foi tirado de circulação dela pela acusação de plágio chama Royal Love. Essa autora, ela só escreve em inglês e só plagia autores de língua inglesa. Foram até agora 35 livros de 24 autores. E o que me espanta é o seguinte: houve uma situação em que ela enviou um livro para um concurso, e uma das juradas do concurso era uma autora que ela estava plagiando. Pra vocês terem ideia de como que ela já não se importava mais. Mais ou menos como aquele padrão do psicopata que mata da primeira vez, ele fica preocupado, mata da segunda, ele tem ali suas inseguranças, e com o tempo ele vai ficando tão seguro de si que ele nem se importa mais com as pistas que deixa para trás. Na verdade, ele até gosta de deixar. Mas tudo bem, comparações à parte, isso me motivou a fazer um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre plágio, referência e homenagem. Muitas vezes a gente pega uma obra e fala assim: olha, uma referência ao filme tal dos anos 80, a série que é mestre nisso é a Stranger Things.
E eu não consigo falar com a língua presa, fazer o... sempre sai errado, então perdão. Um outro meme também que existe é aquele do Capitão América falando: eu entendi a referência, só que nem sempre é uma referência. Muitas vezes é uma homenagem. Então vamos lá. Pegar o exemplo do Capitão América, né, da referência. Ele está numa cena ali nos filmes dos Vingadores e alguém comenta algo da cultura pop. Ele é um personagem que passou décadas congelado, foi descongelado, saiu vivo e está se adequando ao mundo, está conhecendo como o mundo avançou, como que a cultura evoluiu. Até no Capitão América 2 ele está com um bloquinho onde ele anota as coisas que ele tem que conhecer e ele risca o que já conheceu. Mas, nesse filme dos Vingadores, alguém cita alguma coisa da cultura pop e ele fala: eu entendi a referência. Ou seja, você referenciou uma outra obra. É mais ou menos quando você está lendo um livro e ali há uma citação a algum autor, um filósofo, alguma coisa nesse sentido. Ali é uma referência. É mais ou menos como no academicismo, quando você vai, como é que se diz, mostrar uma pesquisa sua, você referencia outros autores, outros pesquisadores da sua área para embasar o seu texto. É uma referência. Então, nesse sentido, vamos lá, o que seria uma homenagem? Seria o que muitas vezes as pessoas, ao se referirem a Stranger Things, falam: ah, é uma referência ao filme ET. Não, é uma homenagem. Uma homenagem porque a cena apresentada remete ao filme. Por exemplo, quando começa o primeiro episódio da primeira temporada, tem um cara correndo pelo corredor, entra no elevador e uns braços puxam ele. Tem um filme de terror com aquele nome, não, quer dizer, com essa cena, eu não lembro o nome. Eu ainda cheguei a anotar, perdi a porcaria do papel. Acho que, sinceramente, que os gatos que eu adotei pegaram. Parece aquelas desculpas de criança, assim, né? Pô, meu gato comeu meu trabalho, professora. Mas não é esse o caso. Acho que eles realmente pegaram o papel. Mas vamos lá. Ali é uma homenagem. Você, vamos dizer assim, remeteu àquela obra. No caso do plágio, vai mais além. É quando você pretende ser outra obra, quando você pretende ser mais do que a outra obra e não acredita de onde vem a sua inspiração para ela. É como, por exemplo, se eu escrever essa história de um garoto órfão que tem alguns poderes, ele tem ali seus 11 anos e tem uma cicatriz na testa, tem óculos, olhos claros, mora com os tios e vai estudar numa escola de magia. Você achou que eu falei do Harry Potter, né? Eu não falei do Harry Potter, eu falei dos livros da magia. É uma história do Neil Gaiman. Foi publicada muito antes da J.K. Rowling, a não ser que ela já estivesse planejando isso desde aquela época, né? Ela planejou os livros da magia antes de publicar Harry Potter. Brincadeira, é piada com os tweets dela, onde ela sempre fala que planejou algo que obviamente não planejou. Mas existe até um debate em relação a isso, se ela realmente plagiou essa história ou não. O Neil Gaiman diz que não, que ele não considera plágio, e se for, ele também não se importa. É mais ou menos como o caso do Kojima nos jogos do Metal Gear Solid, em que ele pegou um personagem chamado Snake, criou ali o personagem, criou, que usa um tapa-olho, um personagem paramilitar, uma postura austera, um pouco arrogante, cabeludo. Falei do tapa-olho, ele usa um tapa-olho.
E é basicamente o mesmo personagem chamado Snake, do filme Fuga de Nova York, do John Carpenter. Aí eu lembro que houve uma época que o estúdio do filme Fuga de Nova York quis processar o Kojima por ter criado um personagem idêntico. E o John Carpenter, que é o autor do filme, falou assim: não, deixa o Kojima pra lá, ele é um cara muito gente boa pra gente criar caso com isso. E a obra é legal, eu gosto do jogo. Ficou por isso mesmo. Todo mundo sabe que o Kojima plagiou o personagem e ninguém se importa. É o caso, talvez, de quando o plágio supera a obra original e o autor da obra plagiada é gente boa demais para se importar, e aí realmente não tem por que se importar. Agora, a partir do momento em que o autor se importa, acho que a gente já entra numa questão mais complicada. Até porque, para começar, você plagiar já é bem antiético, né? Se você virar e disser assim: ah não, eu vou escrever aqui, eu vou dizer qual é a minha inspiração, tudo bem, acho que aí passa. Em alguns casos eu acho que até vale ser algo mais do que a chamada fanfic, né? Que é quando uma pessoa gosta tanto de uma obra que ela decide criar um texto próprio em cima daquela obra. Por exemplo, você gosta de Guerra nas Estrelas, você vai criar uma história com um Jedi focada nele ali, tentando matar um Sith, passando antes do episódio 1. É uma fanfic. Você não pode comercializar ela, você não pode ter lucro com ela. Mas você pode criar uma história, botar na plataforma amadora, igual o Wattpad, por aí. É um caso que cabe. Agora, a partir do momento que você cria muitos elementos parecidos, deixa de ser homenagem, nem é referência. A homenagem, ela é, vamos dizer assim, conotada. O que quer dizer isso? Ela mostra sem dizer. Voltando ao exemplo do Stranger Things, por exemplo, uma cena que remete ao filme E.T. Você vê algumas crianças pedalando, fugindo, e aí vem um carro na direção delas. No filme E.T. as crianças saem voando com a bicicleta, que o E.T. usa telecinese lá. No Stranger Things, as bicicletas é como se elas pulassem por cima dos carros graças à telecinese de uma personagem. Mas ali é uma homenagem. Você entende que é uma série que pretende ser nostálgica, no sentido de sempre remeter à cultura pop da época em que se passa, que é na primeira metade dos anos 80. Então você vê muitas homenagens nesse sentido. Por exemplo, uma série que agora está nostálgica na sua última temporada lançada, que é Mr. Robot. Eles fazem algumas referências a De Volta para o Futuro, ou seja, referência, eles mostram o filme, há uma denotação. Ele diz: olha, estamos referenciando De Volta para o Futuro, a gente tem alguma coisa aqui, alguma coisa no sentido de elementos no roteiro que trabalham levemente, que seja com a temática do filme, ou o filme influencia na forma de ver o mundo dos personagens, o que é o caso ali do protagonista, o filme favorito dele. E tem um filme trash também, que eu não lembro o nome, onde uns bichos de pelúcia gigante matam burgueses. Ele adora o filme trash, ele costuma ver com a irmã dele, às vezes. Ou é mostrado em alguns flashbacks. Mas isso é uma referência. Então é isso, gente. Essas são as diferenças. Plágio é quando você pretende apresentar uma obra que você diz ser sua, mas todos os elementos, ou os principais elementos dela, não são originais. O que move a trama não é original. A homenagem, você tem leves elementos que remetem claramente àquela obra, mas para por ali. É um elemento, no máximo 2, 3 que seja, dependendo de como você trabalhar, passou disso, começa a entrar no plágio.
mesmo que seja muito de leve, entende? E a referência você fala diretamente. Ah, você vai citar uma obra no meio da outra, você referenciou. Então, tudo entendido. Até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.